Certamente, a maioria de vocês imaginou um personagem homem, daqueles bem fortes e com superpoderes. Uma minoria de vocês pode ter imaginado também uma personagem mulher, tipo a Mulher Maravilha. Quando pensamos em super-heróis, imaginamos seres que desafiam, vencem inimigos e salvam o mundo. Mas, na realidade das pessoas com deficiência, o que significa ser um herói? Para nós, ser chamado de herói se transformou em um peso disfarçado de elogio, porque esse título vem quando lutamos para acessar aquilo que deveria ser um direito básico, como andar pelas calçadas, pegar um ônibus, estudar, trabalhar, viver com dignidade. Você já parou para pensar como é cansativo ter que lutar todos os dias, não por grandes feitos, mas para acessar o básico? Nesse contexto, ser herói não é motivo de orgulho. É um retrato de uma falha social coletiva. E um dos direitos básicos que lutamos é pela educação. E eu te pergunto, quantas vozes você já ouviu ao longo da sua trajetória educacional? E mais importante, quantas delas eram realmente diferentes da sua? A pessoa com deficiência é sempre o exemplo de superação, mas raramente se discute o porquê de alguns precisarem superar tanto. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês como a diversidade e inclusão são fundamentais na construção de um ambiente educacional verdadeiramente transformador. Para mim, isso é mais que uma ideia. É uma realidade que já impactou a minha vida de diversas formas, desde as barreiras enfrentadas para acessar uma escola até a conquista de uma carreira sólida em um ambiente que, infelizmente, ainda é mais excludente que inclusivo. Na minha infância, eu tive várias matrículas negadas por escolas que não queriam ou não estavam preparadas para me receber. Felizmente, uma escola me acolheu e fez reformas para que eu pudesse usufruir de todos os espaços, como todos os estudantes. Mas eu sou uma exceção. É preciso falar sobre o problema central. O nosso sistema, que ignora a diversidade, cria barreiras diárias que fazem com que muitos de nós sejam realmente vistos como heróis apenas por estarmos lá. Mas, nesse contexto, eu não quero ser heroína, porque lutar o tempo todo é bonito só nos filmes. Na vida real, é exaustivo. Precisamos de um sistema que acolha e que não exija de alguns muito mais que outros. Porque quando esse sistema falha em incluir, toda a sociedade perde. Há uma crença muito propagada em nossa sociedade, a de que basta se esforçar para conseguir aquilo que deseja. É o pilar da meritocracia. No entanto, quem acredita em meritocracia quando uma criança com deficiência não consegue sequer acessar uma escola? Desde cedo, a falta de estrutura acessível impede o simples ato de aprender. E se para muitos frequentar uma escola já é um desafio, o resto acaba sendo uma batalha desproporcional. Temos também o capacitismo, que consideram pessoas com deficiência menos capazes. E ele está enraizado em nossa estrutura social, excluindo de maneira sistêmica aquele que tem corpos diferentes do esperado. E essa exclusão limita profundamente as oportunidades ao longo da vida dessas crianças e adolescentes, que um dia se tornarão adultos. Quando eu estava na graduação, eu fui aprovada no maior programa de intercâmbio governamental da história do nosso país.
Ao dizer que eu era uma estudante com deficiência, me disseram que eu não era capaz de ir. Naquele momento, eu senti o preconceito como nunca, porque não bastava ignorar a situação. A minha conquista, o meu sonho, estava sendo colocado em jogo, simplesmente por ser quem eu sou. As minhas habilidades enquanto estudante de excelência não tinham importância alguma. Eu precisei reivindicar o direito de acessar um programa que deveria ser aberto para qualquer estudante. Um programa que se intitulava Sem Fronteiras. Eu fui a primeira pessoa com deficiência do Brasil a conquistar o direito de ir, levar um acompanhante comigo, e fui a responsável pela mudança de edital do programa, para contemplar outras pessoas com deficiência. As consequências dessa falta de acessibilidade são graves, e não são somente para as pessoas com deficiência, mas para toda a sociedade. Quando somos forçados a lutar diariamente para existir dentro do sistema de ensino que não é acessível, o desgaste é físico, psicológico e emocional. Nós temos a chamada fadiga de acesso, que é essa exaustão pela falta de familiaridade das pessoas com a deficiência e com as questões de acessibilidade. A falta de convivência com o diferente nos torna menos empáticos, menos conectados uns aos outros. Por isso, precisamos transformar a fadiga de acesso em uma cultura de acesso. Mas sozinhos, nós não conseguimos fazer isso. Precisamos de multiplicadores. Para que um ambiente realmente promova a inclusão, precisamos parar de exigir superação individual e começar a construir acessibilidade. E é preciso lembrar que, quando se trata de acessibilidade, eu não estou falando somente da estrutural. É muito mais que rampas, passando, inclusive, pelas nossas atitudes. A acessibilidade precisa ser uma exigência básica e não opcional. Precisamos ter diretrizes anticapacitistas que considerem a diversidade no ambiente escolar. As práticas pedagógicas, os recursos escolares e a formação dos profissionais ainda não contemplam essa diversidade. E essa visão limitada reforça o capacitismo, estimula o estigma e acaba afastando as crianças e os profissionais com deficiência das salas de aula. Porque, sim, nós também podemos ocupar esse espaço de profissional. Além disso, precisamos redefinir a ideia de sucesso. A educação, em sua essência, deveria ser o berço da inclusão, onde todos se veem e são vistos como parte de um coletivo, e não como pontos fora da curva. Estudos mostram que, em ambientes educacionais diversos e inclusivos, todos os alunos saem ganhando. Eles desenvolvem senso de justiça social, habilidades socioemocionais mais desenvolvidas, o que contribui para uma sociedade mais empática e inovadora, porque é convivendo com o diferente que a nossa mente se abre. A ausência dessas experiências é que torna a nossa sociedade tão preconceituosa, porque até hoje as diferenças são vistas como um obstáculo. Mas eu não vou mentir para vocês. Construir um ambiente educacional inclusivo não é fácil. Requer compromisso. Precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade, porque ninguém sabe de tudo e nós vamos errar nesse caminho. E está tudo bem. É preciso ter coragem para reconhecer os erros e continuar seguindo nesse caminho, sempre em busca de aprimoramento. Uma prática que ajuda muito é a escuta ativa, porque é só assim que aprendemos. Estar no lugar de educador e educadora, muitas vezes, significa aprendizado constante. Precisamos ter a responsabilidade de acolher. Afinal, a deficiência é só mais uma característica do ser humano,
que por si só não define o potencial do estudante. E para quem pensa que fornecer acessibilidade vai gerar inclusão, tem que repensar. Nós precisamos de investir em iniciativas educacionais que tragam reflexões, aproximem vivências e que reconheça, valorize e normalize as diferenças, para criar um sentimento de pertencimento. Precisamos formar educadores que reconheçam as diferenças como oportunidade única e enriquecedora dentro de sala de aula. Como defensora e educadora, eu pergunto para vocês: você está disposto ou disposta a aprender com a diversidade? Será que realmente estamos construindo ambientes que acolham as diversas realidades? O que você tem feito para isso? É preciso gerar essa autocobrança em todos os níveis. Educadores, estudantes, familiares, comunidade escolar, pessoas com e sem deficiência. Todos nós temos um papel nisso. A acessibilidade, a diversidade e a inclusão não devem ser tratadas como um assunto de quem tem uma deficiência. É uma responsabilidade social. Eu sou fruto da educação. A minha trajetória mostra que onde há inclusão, há inovação e transformação. Mas isso aqui não é sobre a minha superação. É sobre o potencial que se perde quando o sistema de ensino não nos dá o básico, que é estar, permanecer, desenvolver e contribuir com as nossas habilidades. E o segredo para a mudança está em educar o nosso olhar para as diferenças. E a gente precisa plantar essa sementinha da inclusão no ambiente educacional, porque é de lá que surgem seres humanos conscientes. Sabe aquela história do super-herói? Pois é. Nos dias atuais, talvez super-heróis e super-heroínas sejam pessoas comuns, com diferentes corpos, cores e gêneros, mas com a coragem de lutar para mudar esse sistema que ainda é excludente. Eu sou a Aline Castro, professora, cientista com mestrado e doutorado, especialista em políticas públicas e mulher com deficiência. Quando eu nasci, a minha expectativa de vida era de apenas 3 anos. 3 décadas depois, eu estou em cima de um palco, escolhendo dia após dia fazer da minha vida um meio para transformar esse sistema. Então, nesse contexto, sim, talvez eu seja uma heroína. E eu convido a cada um de vocês a caminhar junto comigo, porque, embora não seja fácil, a colheita é certa. Pessoal, nunca se esqueçam. A inclusão não é um obstáculo para o sucesso. É o caminho para ele. Obrigada.